Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio, é uma alegria muito grande poder estar de volta mais uma vez para darmos sequência a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical e desta feita estudando a revista de jovens da editora CPAD nesse quarto trimestre de 2021, que traz por tema Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. A lição de hoje, a lição que vamos estar estudando hoje é a lição de número 7, que tem por título O Aparecimento do Anticristo. E já iniciando, nós vamos aqui ao texto do dia que diz: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que veio o Anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João capítulo 2, verso 18. A síntese também vem dizendo: com o aparecimento do anticristo, o mundo viverá um caos total, anunciando o fim de todas as coisas. Então nós temos aqui esta lição que vai estar falando sobre o aparecimento do anticristo, e nós, pelas Escrituras Sagradas, sabemos que esse dia está chegando. Assim também como a volta do Senhor Jesus está a cada dia que passa, se aproximando mais e mais. Assim que Jesus levar a sua igreja, porque essa é a nossa esperança, salvos em Cristo forem arrebatados e o Espírito Santo sair da terra, levando aqueles que foram escolhidos pelo Senhor e que permaneceram fiel até o momento glorioso da vinda de Cristo nas nuvens, nós estaremos com o Senhor. E a partir de então, a partir do momento em que a igreja do Senhor sair da terra, então o anticristo, ele vai tomar a direção desse país, ele vai estar no controle deste mundo. E aí nós temos aí delineado nas Escrituras o que vai acontecer nesses 7 anos que está marcado aí para a grande tribulação. No momento nós temos aqui os 3 objetivos desta lição, que o primeiro é mostrar, segundo a palavra de Deus, quem é o anticristo. Então hoje nós vamos estar conhecendo, tendo aqui um perfil de quem será o anticristo, como se dará isso. Segundo, explicar, de acordo com a palavra de Deus, quem faz parte da trindade satânica. E em terceiro, mostrar como se dará o governo do anticristo. E a introdução, irmãos, vem dizer o seguinte: quando estudamos a respeito da escatologia bíblica, não podemos deixar de falar a respeito do anticristo. Nos livros de Daniel e Apocalipse, existem várias expressões e figuras que apontam para ele. Embora o espírito dele já esteja atuando no mundo e muitos anticristos têm se levantado, ele ainda não foi revelado. Quando o Senhor autorizar a operação do erro, o anticristo entrará decisivamente em ação e sairá a enganar os que habitam no mundo por fim. O Senhor Jesus o derrotará com o sopro da sua boca e o lançará no lago que arde com fogo e enxofre. Então, segundo o que nós já lemos aqui no texto bíblico, o espírito do erro, ele já atua no mundo. E muitos tem se tornado anticristo, mas o anticristo em si ainda não foi revelado. E conforme diz aqui a introdução, isso só vai acontecer quando o Senhor permitir. Então, ele vai realmente tomar a sua posição e ele vai então administrar esse país aí por 7 anos, vai enganar as nações, vai fazer muitos sinais e prodígios, e esses sinais e prodígios é o que vai cativar muitas pessoas a se voltarem para ele, acreditando que ele realmente é o Cristo. Inclusive até o povo judeu vai entrar nessa, infelizmente. Mas não vai demorar muito para que a máscara dele caia por terra e tudo seja revelado. E aqui, começando aqui o nosso comentário aqui, o primeiro tópico vem falando, e na verdade é uma pergunta: quem é o anticristo? Então, a partir desse momento, a gente vai estar estudando acerca desse conhecimento. Quem é o anticristo? E a resposta para essa pergunta é: o anticristo é a encarnação do mal. E a expressão utilizada por João para anticristo no grego é anticristos, e refere-se a um líder político cujo governo terá um alcance mundial
ele fará prosperar o engano, negará a perfeita humanidade de Jesus, conforme está registrado lá em 2 João, versículo 7. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo e promoverá a abominação da desolação, conforme registra Mateus 24:15. Esse líder satânico influenciará os que habitam na terra de tal maneira que será adorado como Deus. Apocalipse 13 e versículo 8. Então, esse camarada, a palavra de Deus está revelando aqui através do apóstolo João, através de Mateus e através do próprio Apocalipse, nós vamos ver que ele será uma pessoa de grande influência, ele será um político, um líder político, e o seu governo terá um alcance mundial. Ele é uma pessoa impressionante, como nunca houve na terra, com tanta sagacidade, com tanta sabedoria, com tanta eloquência, poder de convencimento. Esse homem, ele vai ser ovacionado pelo mundo, pelas nações, porque ele vai se apresentar como o salvador da pátria. Imagine na volta de Cristo como não vai estar esse planeta após a volta de Cristo. O caos vai ter se instalado na terra. Tudo vai estar numa confusão. Isso sem dizer que a fome, a miséria, a peste, tantas coisas que vão acontecer e que já está acontecendo, pois conforme Mateus 24, Jesus está dizendo que isso é o prenúncio, da grande tribulação, é o prenúncio das dores. Então nós estamos vendo aí no cenário mundial muitas coisas acontecendo. Então, no meio desse caos, quando os governantes, os políticos já não têm mais nenhuma saída, já não acham solução para os problemas da humanidade, então se apresenta uma pessoa dessa, com uma influência fora do comum, com uma sabedoria fora do comum, um líder que realmente vai conquistar todas os governantes do mundo e todas as pessoas no geral. Então, todo mundo vai apostar suas fichas nele. Ele é o homem que precisava para poder levar avante tudo aquilo que está desmantelado e consertar e botar o mundo nos trilhos novamente. Então, vai ser feita alianças de todos os lados. Inclusive, Israel vai fazer aliança com ele, conforme vamos ver mais adiante, em outras lições, nós vamos estar vendo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós temos um outro ponto aqui, que o termo anticristo só aparece nas cartas de João, 1 João capítulo 2, 18 até o 22, capítulo 4, verso 3 e 2 João, versículo 7. É importante ressaltar que, segundo Tim LaHaye, o termo anticristo pode ser aplicado tanto ao indivíduo como ao sistema que ele representa. Então, o anticristo aqui é que ele vai se levantar contra Deus. Uma das prerrogativas deles, é proibir a adoração ao outro Deus. Tanto é que ele vai, num dado momento, aquele templo de Salomão que foi derrubado, que foi destruído, e que hoje lá em Jerusalém existe no lugar daquele templo uma mesquita. Essa mesquita com certeza vai ser derrubada novamente e no lugar vai ser construído o templo de Salomão. E com certeza talvez seja ele que construa esse templo. Só que ele vai sentar-se lá como sendo Deus e ele vai exigir adoração. Então ele vai se opor a tudo que diz respeito a Deus. Ele vai trabalhar para criar uma religião única. E aliás, não é que ele vai trabalhar, isso já está sendo costurado. A unificação de todas as religiões do mundo. Hoje nós temos um movimento chamado ecumenismo. Eu tenho convicção de que é por meio desse projeto que já está em andamento já há alguns anos, em que todas as religiões estarão debaixo dessa diretriz, desse poder, e é através disso que ele vai implementar o seu desejo, que é buscar adoração para si mesmo. Então, todas as nações, tudo que as pessoas desejarem, não vai pedir a Deus nenhum, tem que pedir a ele, porque ele vai achar que ele é Deus e que ele é a pessoa que tem a resposta para todas as perguntas, para todos os questionamentos. Então, irmãos, o profeta Daniel afirma que o anticristo firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, conforme está registrado no seu livro Daniel, capítulo 9, 27. Os termos sacrifício e oferta de manjares
pode ser uma alusão ao templo em Jerusalém, onde atualmente funciona uma mesquita. Segundo a palavra de Deus, este templo será reedificado, pois será ali que o anticristo cometerá uma abominação, fato que será decisivo para Israel perceber o engodo satânico. Então, como já afirmamos, ele vai fazer uma aliança por uma semana, que são 7 dias, cada dia representa um ano, que é o período que a igreja do Senhor vai estar com ele no banquete, na festa das bodas lá no céu. E nesse período, o anticristo vai tentar de todas as formas convencer a humanidade para que fique do seu lado. Mas no momento em que esse templo for reconstruído, for reerguido, e ele entrar no templo e se sentar lá no trono e se julgar a Deus e exigir a adoração de todos, então o próprio povo de Israel, conforme o comentarista, eles vão perceber o tamanho do erro que eles cometeram e vão quebrar essa aliança com o anticristo. E a partir daí, então, já nos 3 anos e meio, na metade desta semana, o inimigo vai se levantar e vai fazer guerra contra Israel. Ele vai convidar as nações que o apoiam para lutar contra Israel e riscar Israel do mapa. Então isso vai acontecer. E no segundo ponto, o anticristo, aqui conforme vemos aqui, no texto que lemos, aonde há a pergunta quem é o anticristo, o segundo ponto vai nos responder dizendo que o anticristo é um homem que tentará usurpar o lugar de Deus. E isso não é nenhuma novidade. Ele, no início de todas as coisas, quando ele ainda era o anjo belo, ele intentou tomar o lugar de Deus, colocar o seu trono acima do trono de Deus. Olha a petulância desse elemento. E foi expulso. Ele querendo usurpar o lugar de Deus não é nenhuma novidade, porque ele já tentou isso e tenta até hoje. Infelizmente, muitas pessoas o adoram, porque não conhecem o verdadeiro Deus. Então vejamos que o anticristo, cuja vinda é sob a eficácia de Satanás, conforme está registrado em 2 Tessalonicenses 2,9, será alguém politicamente correto, mas na verdade se trata de uma fraude. Ele se apresentará como alguém que tem a solução para todos os problemas da humanidade, um homem soberbo, oposto ao verdadeiro Cristo, alguém que exalta a si mesmo contra o Altíssimo e exige adoração por intentar presunçosamente ser igual a Deus, conforme está registrado em Isaías, capítulo 14, verso 14. Então esse camarada aqui, ele é um usurpador, e ele vai aproveitar da sua sabedoria, da sua inteligência, ele vai tentar conquistar, e o pior de tudo, irmãos, é que ele vai conquistar muitas pessoas. Essa aliança vai ser quebrada por Israel, mas eu acredito, pelo que a gente vê aqui, que a maioria das nações vão estar assim idolatrando esse homem, porque é algo que nunca se viu e nunca existiu na história da humanidade. Então esse camarada, ele chega verdadeiramente como o Salvador. Por isso ele vai tentar se passar por Deus, tomar o lugar de Deus, querer parecer Deus, exigir adoração da humanidade. E aí é onde Israel vai ver que mais uma vez deu um tiro no pé e vai quebrar essa aliança com ele. No entanto, aqui está dizendo que ele é soberbo, ele vai ser oposto ao verdadeiro Cristo, ou seja, ele vai proibir qualquer religião, ele vai tentar criar uma religião única para que todos possam adorar ele e ovacionar ele sempre. Ele vai estar exaltando a si mesmo, enfim, ele vai exigir adoração das pessoas e vai intentar presunçosamente ser igual. Então você está avisado. Se porventura, oxalá que isso não aconteça, mas se porventura você que nos acompanha e que tem vivido uma vida nominal, religiosamente falando, ficar na volta de Jesus, porque não se preparou, se tornou uma virgem nécia, imprudente, que achou que apenas ter recebido o batismo com o Espírito Santo é suficiente, mas não procurou ter reserva de azeite na vasilha. Então, se acontecer de você ficar, você já sabe o que vai acontecer. E você vai saber também o que você deve fazer para se manter firme e fiel até a morte, para poder ter a salvação, a vida eterna. Ok, meu querido? Esse
Esse camarada aqui, esse anticristo, ele também é um homem que enganará os que habitam na terra. Então veja que ele não vai enganar Deus, ele não vai enganar os anjos e talvez não vai enganar os cristãos, porque os cristãos não vão estar aqui, só os desviados, aqueles que ficaram. Então diz aqui que o anticristo será um homem de sucesso. E isso é cativante para a humanidade, principalmente nesse período em que as coisas estão tudo virado de cabeça para baixo, aonde o mundo vai estar um verdadeiro caos. Então ele vai ser uma pessoa de sucesso, carismático, loquaz, ou seja, uma pessoa eloquente que consegue convencer as pessoas com a sua eloquência, com as palavras, que cooptará todos os que habitam na terra. Ele vai conquistar essas pessoas através do seu discurso. Ele enganará os homens de diferentes classes sociais, todos aqueles que não quiseram se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo seja o nosso Senhor até o fim dos tempos e que não sejamos enganados pelo anticristo. Então, irmãos, ele hoje já trabalha. Não ele pessoalmente, como já frisamos, e a própria palavra de Deus, através do texto que lemos, diz que o espírito do anticristo já atua através daqueles que têm se tornado anticristo. Então hoje nós temos um mundo misto. As pessoas no mundo, apesar por exemplo, o nosso país é um país cristão, é conhecido nos 4 cantos do planeta como sendo o nosso país um país cristão. Mas dentro desse contexto, existe aquelas pessoas que não são cristãs. E eles são anticristas, são pessoas que não gostam dos cristãos, que aborrecem os cristãos, que muitas vezes, trabalham, para prejudicar os cristãos. E nós temos presenciado isso no contexto da nossa história e dos nossos dias atualmente falando. Tá? Então, nós não temos isso em um outro planeta. Os anticristos eles estão em todas as áreas sociais e em todos os países do mundo. Então, tem pessoas que são anticristãs, que elas já receberam o espírito do anticristo. E naquele período, isso só vai aumentar. Porque a partir do momento que ele se apresentar, então você vai ver um verdadeiro exército de pessoas que já receberam esse espírito anticristo, que já atuam na terra, prejudicando a sociedade e principalmente no que diz respeito à adoração a Deus. Então nós temos aqui que ele vai ser um homem que vai enganar os que habitam na terra. Ele vai enganar os homens de diferentes classes sociais. Todos aqueles que não quiseram se submeter ao senhorio de Jesus Cristo, com certeza vão aderir. E já estão aderindo a esse movimento, porque se tornaram anticristãos. Tem pessoas que não conseguem nem ouvir falar no nome de Deus. Não aceitam de maneira nenhuma, porque já está incrustado neles esse espírito, de aversão a Deus e a qualquer coisa que mencione a palavra Deus. No segundo ponto, ou no segundo tópico, nós vamos estar agora falando sobre a trindade satânica. A trindade satânica ela é composta primeiro pelo dragão. A palavra de Deus nos mostra que no período da grande tribulação será levantada uma tríade satânica que se estabelecerá com muita força. E aí diz aqui a profecia: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Apocalipse capítulo 13, verso 11. Essa tríade é formada pelo dragão, o diabo, o anticristo e o falso profeta. Nas escrituras sagradas, a palavra dragão é sempre utilizada como referência ao diabo. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20 e versículo 2. Atualmente estamos sujeitos a ser tentados pelo diabo. Lembrando que até Jesus foi tentado por ele durante 40 dias em que esteve no deserto. O Senhor Jesus, enquanto homem, resistiu às tentações com a palavra de Deus. E tal fato nos mostra que nós também podemos resistir ao diabo. Enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, precisamos diariamente resistir ao dragão e às suas astutas ciladas. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4 e versículo 7. Em breve, Jesus Cristo virá buscar a sua igreja e a trindade satânica será destruída. Então, o primeiro ponto aqui dessa tríade é o dragão, que é o próprio diabo, a antiga serpente. E esse camarada aqui, ele é o mentor, ele é o cabeça
de todas essas coisas que vão estar acontecendo aqui, nesse período desses 7 anos. No entanto, assim como Jesus foi tentado por 40 dias no deserto por Satanás, nós também somos tentados a cada dia. Mas o que é que diz aqui a palavra de Deus? Resisti ao diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos uma ferramenta poderosa em Deus. Essa ferramenta, irmãos, é a palavra de Deus. Essa ferramenta é o auxílio do Espírito Santo que está conosco. O Senhor venceu o inimigo através da palavra. E é com a palavra de Deus que nós também podemos vencer todos os embates de Satanás. Porque ele está com os seus secretários aí, né? Aqueles que já têm o espírito do anticristo já estão agindo na terra. Então nós precisamos estar atentos, vigilantes e estar debaixo das mãos poderosas de Deus, firmado em Cristo, para que possamos resistir no dia mau e depois de ter feito tudo, permanecer de pé, esperando o retorno do Senhor Jesus. O segundo elemento dessa tríade é o anticristo. E segundo a Enciclopédia Popular de Profecias Bíblica, o anticristo aparece nas Escrituras Sagradas com vários títulos. Ele aparece como o homem do pecado, o filho da perdição, conforme está registrado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 3, o iníquio, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, um pequeno chifre, Daniel capítulo 7, verso 8, o príncipe que há de vir, Daniel capítulo 9, verso 26, e o rei que fará conforme sua vontade, Daniel capítulo 11, 36. O anticristo terá uma ação proeminente na política mundial, prometendo dias melhores para o mundo. Porém, como pode o mal oferecer algo que não tem? Sendo ele o pai da mentira, não terá dificuldade em falsear a verdade. Ao que tudo indica, ele enganará todos com discursos conciliador, mas é lobo e não ovelha. O mundo que jaz no maligno não encontrará dificuldades para se alinhar à política nefasta deste líder astucioso, que, segundo o pastor Antônio Gilberto, afirma na obra O Calendário da Profecia, surgirá da área do antigo Império Romano, Daniel, capítulo 9, verso 26. Então, irmãos, quando nós no início aqui comentamos acerca dessa história aí de ecumenismo, infelizmente existe aí uma boa ala dos pentecostais, né? Não vou dizer aqui dos pentecostais, porque eu estaria colocando todos num balaio, mas dos líderes, de alguns líderes pentecostais que hoje não só fazem parte da maçonaria, mas também fazem parte desse projeto do ecumenismo. Então, o inimigo vai trabalhar para que realmente ele consiga trazer para si todas as religiões, para que no momento chave, no momento crucial, não se tenha nenhuma dificuldade em unificar a religião e buscar adoração apenas a um Deus, no caso aqui o próprio anticristo. Quando ele exigir essa adoração, a maioria das nações, pelo que nós entendemos pelas Escrituras, vão estar convencidas de que ele realmente é o Cristo e vão aceitar. E conforme o que nós acabamos de ler aqui, segundo o pastor Antônio Gilberto, ele surgirá da área do antigo Império Romano. Quem é que está alinhavando essa questão aí do ecumenismo, da unificação de todas as religiões? Recentemente teve uma reunião lá e alguns pastores, pentecostais estiveram lá e de outras denominações, já fazem parte dessa cúpula. Então nós, irmãos, como igreja do Senhor, precisamos estar atentos, até para que se cumpra o que está escrito. Jesus disse que são muitos chamados e poucos escolhidos. Então eu acredito que no frigir dos ovos, no momento do arrebatamento da igreja, muitos líderes, pastorzão, homens que são considerados, os chefões, os pastorzão que existe hoje aí, eles vão ficar para trás, porque na verdade eles estavam fazendo uma coisa, mas por trás eles eram outra coisa. E infelizmente, irmãos, para o seu conhecimento, nós já temos pessoas que são da seita de Satanás hoje fazendo parte da igreja de Cristo. Você pode dizer assim, não, eu não aceito isso, eu não acredito nisso, mas é verdade. Nós temos pessoas que nunca foram 100% cristãos, eles são instrumentos de Satanás hoje fazendo parte até do próprio ministério da igreja. Eles estão lá infiltrados, são como espião, estão infiltrados
não só no meio do ministério, mas em diversos departamentos da Igreja de Cristo hoje. É o trigo no meio do joio ou o joio no meio do trigo? E qual foi a resposta de Jesus para aqueles que queriam tirar o joio fora? Deixe crescer junto, deixe que eles frutifiquem, mas no momento certo, no momento da colheita, nós vamos colher o trigo, vamos colocar no celeiro e o joio da mesma forma vai ser cortado e lançado no fogo. Então não é de admirar que hoje a gente tenha visto e esteja vendo tantas coisas acontecendo no meio do povo de Deus, coisas que muitas das vezes, irmão, infelizmente vem trazer escândalo para os pequeninos, do Senhor. Mas o que é que Jesus diz também? Que é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então isso quer dizer, meu amado, que essas pessoas que têm trazido escândalo para a igreja e que por conta disso muitos têm se afastado da presença de Deus, porque não suportam o calor e a decepção de tantas coisas que têm acontecido nesses últimos anos, mas Deus trará juízo todas essas coisas, e essas pessoas que têm causado escândalo, que têm se comportado de maneira errada, que têm se vendido para o lado do inimigo, que têm sido traidores da fé, eles vão pagar um alto preço naquele dia, porque eles já se tornaram um anticristo, estão fingindo, estão mentindo, porque essa é a prática do anticristo. A mentira é a verdade que eles usam, e a eloquência, a lábia que eles têm é tão grande que eles convencem a muitas pessoas, mas não enganam a Cristo e muito menos aqueles que são fiéis ao Senhor, porque está escrito também que é pelo fruto que se conhece a árvore. Então não adianta ser uma árvore frondosa, ter muitas folhas, ser bonita, parecer que é azeitona, parecer que é uva, mas no fim é uma uva brava, Não tem um fruto digno daquilo que realmente aparentava ser. Então, meus amados irmãos, é isso que está acontecendo. No ponto terceiro aqui, assim, e o terceiro ponto vem falar sobre o falso profeta, que é o que compõe, essa tríade. Ele será símbolo do poder religioso e o porta-voz do anticristo. No livro do Apocalipse é identificado como a besta que subiu da terra, a qual tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ele falava como o dragão. Apocalipse capítulo 13, verso 11. Certamente terá a aparência de um cordeiro, mas agirá como um demônio sagaz. Terá muita fluidez nos seus discursos, com capacidade dada por Satanás de até fazer descer fogo do céu. Ele estabelecerá um sistema de colocação do nome ou número da besta na mão direita ou na testa dos homens, que servirá para autorizar transações comerciais em todo o mundo. Então, aqui é o ápice, do inferno. Por que o ápice do inferno? Porque é nesse período aqui, irmãos, que as coisas vão apertar, os parafusos vão ser apertados. E aquelas pessoas que hoje são cristãs, que participam de igreja, que se tornaram um crente nominal, que se tornaram aquele crente que está acostumado a ir ao templo, louvar, adorar, e fazer parte de algum departamento e simplesmente nada mais do que isso. Mas não tem um encontro real com o Senhor, não tem uma comunhão real com o Senhor. São aquelas virgens imprudentes que achou que de qualquer jeito servia. Não, eu estou vestida, estou adequadamente, a lamparina está acesa, então não precisa de mais nada. Irmãos, é preciso que nós tenhamos uma comunhão permanente com o Senhor diariamente. Sem isso, irmão, nós estamos correndo um sério risco, e é nesse período aqui que esse camarada vai implantar adoração somente ao anticristo, porque ele vai ser o porta-voz, Esse falso profeta, ele vai ser o porta-voz do anticristo. Então ele vai determinar como vai a orquestra tocar. É ele que vai dar o compasso para que as coisas aconteçam de acordo com o que está no seu script. E todos deverão obedecer a isso e aceitar essa imposição. E um dos pontos que eu diria que é o ponto mais nevrálgico nessa história aqui é a questão desse carimbo. Nós não sabemos se vai ser chip,
se é um carimbo, como aqui está dizendo, que vai ser colocado na mão, na testa. Não sabemos como é que vai ser isso, mas é uma marca. E essa marca, que nós não sabemos como isso vai acontecer, porque existe hoje muitas informações que diz que é um implante de um chip, ou diz que é através de um documento, enfim. Irmãos, isso pouco importa, né? Porque se você for um crente fiel ao Senhor e está em plena comunhão com Deus, com certeza você não vai ficar aqui para conferir isso, como vai ser. Não interessa como vai ser isso. O importante é que as pessoas que hoje se diz cristãs e ficarão nesse período, vão ter esse grande problema aqui. Enfrentarão esse problema terrível. Porque sem essa credencial, sem essa marca, sem esse chip, ou seja lá o que for, ele não compra, ele não vende e ele não troca. E vai ser o meio pelo qual o anticristo vai saber quem está do lado dele e quem não está. Então aquelas pessoas que recusarem esse documento, vamos dizer assim, eles estão declarando guerra para o anticristo. Então eles não são da sua laia, eles são cristãos verdadeiros, eles não aceitam uma outra imposição. Então o que vai acontecer com eles? Eles vão ser perseguidos, aprisionados, torturados e mortos. E aí se cumpre o que está escrito em Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então é nesse período que muitos vão se arrepender de ter vivido uma vida, leviana, enganaram, acharam que estavam enganando a Deus e servindo ao mundo e querendo agradar ao mundo e ao mesmo tempo agradar a Deus, e vão ficar para trás. E é nesse período que muitos vão reconhecer o seu erro e vão se submeter a esse martírio. Eles vão obter a salvação por intermédio do derramamento do seu sangue. Hoje a salvação é gratuita, é um dom de Deus. Você não pagou nada, você não sentiu nada, ou seja, nenhum sofrimento para obter a salvação, porque Jesus pagou o preço. Ele pagou o preço que eu deveria pagar. Ele morreu no meu e no teu lugar. Então é uma dádiva de Deus a salvação. Então é por isso que eu sempre digo: vamos valorizar aquilo que o Senhor nos deu. Vamos manter a comunhão com o Senhor, guardar os mandamentos, observar os mandamentos, porque o que Jesus diz é esse: aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, melhor dizendo, é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Então eu e o Pai viremos a Ele e faremos nele morada. Então é através dessa obediência ao Senhor, é através desse compromisso que temos assumido com o Senhor, que vai nos manter de pé e vai nos levar ao pôr. Na volta do Senhor Jesus estaremos com Ele e vamos nos livrar desse caos que vai estar caindo sobre a terra. Ok, meu querido? Então, no ponto 3, no tópico 3, nós vamos estar vendo aqui a questão do governo do anticristo. Nós já falamos a princípio que esse governo terá uma abrangência mundial. Ele não vai governar apenas para uma nação. Segundo, ele firmará uma aliança com Israel. Nós já falamos sobre isso. E na metade desses 7 anos e meio, ou seja, no meio, nos 3 anos e meio, quando o templo de Jerusalém for construído e ele se assentar lá e exigir a adoração de todos, então Israel vai perceber que deu um tiro no pé, como já afirmei, e vai romper essa aliança. E terceiro, ele usará de engano. Na verdade, essa é a política dele, é o carro-chefe deles, é o engano, a mentira. Ele vai enganar a todos, inclusive ao próprio Israel. E Israel sofrerá grande angústia quando perceber que foi enganado por um falso Messias e não aceitará mais as condições impostas por ele. Rompido o pacto com Israel, o anticristo vai perseguir intensamente os judeus. Será o tempo da angústia de Jacó, conforme está escrito, por fim no meio do maior sofrimento, enfrentado pelo mundo, no auge das catástrofes ambientais, sanitárias, sociais, humanas e também espirituais, depois de minar toda a boa reputação internacional de Israel, que provavelmente sofrerá crise de abastecimento por não poder participar do comércio mundial. Os instrumentos do diabo na terra convencerão as nações a destruir os descendentes. Ou seja, esse anticristo, após romper, ou melhor, Israel romper essa aliança com o anticristo, ele vai criar sanções para isolar Israel do resto do mundo. E quando Israel estiver enfrentando tudo isso que nós acabamos de ler aqui,
ele vai reunir as nações para exterminar com Israel, porque Israel não vai se submeter, ele vai sofrer tudo isso que está escrito aqui, e por fim, ele vai se levantar para destruir Israel de uma vez por todas, ou seja, riscar Israel do mapa. E isso não é a primeira vez que ele tenta fazer, mas também vai ser a última vez que ele vai tentar. E ele não vai conseguir o seu intento, porque é no meio dessa grande catástrofe, é no meio dessa grande confusão que vai estar acontecendo, né? Dessa dor terrível que Israel vai estar enfrentando, que o Senhor Jesus se manifestará e porá um ponto final em todas as artimanhas, tudo aquilo que o diabo fez por todos os milênios, vamos dizer assim, até aquele presente momento. Ele vai ser preso e Israel vai ter o prazer de ver o verdadeiro Messias. E esse Messias, com a sua igreja glorificada, vai implantar um reino mundial, sim, por 1000 anos, aonde haverá paz, harmonia e tudo o que é de bom. E tudo o que há de bom para todas as nações, independente do seu credo religioso. Nesse período, muitos irão aceitar Jesus como Salvador. Nesse período, quem morrer com 100 anos morreu prematuramente, porque haverá longevidade de vida, haverá saúde para todos, haverá habitação para todos. O governo que nunca houve na terra haverá na época do Senhor Jesus. Ok, meus queridos irmãos? E assim nós concluímos esta lição, agradecidos a Deus por nos dar esse entendimento. E a minha oração é que Ele venha, através do Espírito Santo, falar mais profundamente ao seu coração, te conscientizando dessas verdades, para que você possa estar vigilante e pronto, para que a qualquer momento, ao soar da trombeta, você possa ir ao encontro do Senhor nos ares. Que Deus em Cristo te abençoe. Se você que ainda não é inscrito no canal, tem nos acompanhado e tem gostado dessas publicações, desses vídeos que aqui postamos, o meu pedido a você é que se inscreva no canal, que venha fazer parte dessa família. A você que já é inscrito, faça-nos uma gentileza, né? Compartilhe esses vídeos com seus parentes, amigos. Isso é importante, irmãos. Sabe por que é importante? Porque é uma advertência para todos aqueles que são cristãos. Muitas vezes estão vivendo aí, né, como as virgens imprudentes, né? Não estão pensando na volta de Jesus. Então, essas mensagens, elas são um alerta para nós, para o nosso despertamento. Então, compartilhe, deixe o seu like e, permitindo Deus, estaremos de volta numa próxima oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.